A professora Gaia Matos, que é professora desse departamento, o Departamento de Filosofia, vai nos falar hoje sobre do sagrado à história, tradução e iluminação profana. Eu vou passar a palavra a ela e, se ela concordar, depois eu abro para as perguntas. Obrigado, Gaia. Boa noite a todos e todas. Eu queria começar agradecendo o convite, tão simpático, e a presença de vocês, e dizer da importância dessa fundação, do Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução, que é uma iniciativa que enobrece não só o departamento, o campus, mas toda a universidade. A gente sabe da importância da tradução, não é? E do conhecimento do relevo das palavras e dos textos. Eu queria, então, parabenizar o professor Silvio, o professor Trajano, o professor Paulo e o professor Ivo, que se empenharem para o êxito dessa iniciativa. Então, como o professor Silvio disse a vocês, quando se trata da teoria da tradução, eu vou tratar da teoria da tradução de Walter Benjamin, né, que é um autor contemporâneo, ligado ao círculo dos frankfurtianos. Então é um pouco essa questão que eu vou, nesse contexto, que eu vou falar um pouquinho da teoria da tradução. Lembrando que Walter Benjamin, no seu ensaio sobre a linguagem, a origem da linguagem, e sobre a questão da tradução, diz que nós sabemos que o mito fundador da diversidade das línguas foi o mito de Babel. Quer dizer, Babel sendo uma condenação divina, quando os homens resolveram construir uma torre tão alta que ela pudesse atingir o céu. Nisso, por esse pecado de arrogância, não é? De querer se comparar a Deus e chegar até onde o limite não permitia, eles foram punidos justamente com a impossibilidade de se compreender. Antes da Torre de Babel, todos usavam as mesmas palavras e se compreendiam numa única língua. Então, essa condenação divina do não entendimento, da não comunicação entre os homens, é que faz com que esse mito, justamente de Babel, diga o que a palavra significa em hebraico: confusão. Então, nesse sentido, antes da expulsão do paraíso, coincidiam, para Benjamin, a expressão linguística e o ser espiritual das palavras que elas comportavam. Isso no sentido em que Platão mesmo dizia que as palavras são um invólucro da alma, né? Portanto, cada palavra escolhida, ela carrega em si uma essência espiritual. E a língua humana participava de maneira perfeita do nome de Deus, pois a criação do mundo adveio num único evento narrado no livro do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz. Ele pensou, disse e fez, né? No mesmo movimento. Ora, tão somente o homem não foi obra do verbo divino, pois feito de matéria. Porém, quem deu nome às coisas, dotando-as de aura e alma, animando-as. Então, no momento em que as línguas e os homens se dispersaram, a perda do paraíso é queda do homem e da linguagem. Queda, ao mesmo tempo, cognitiva e moral, que, de nomeadora, se torna instrumental, pragmática, empírica, intencional. A língua não é mais, então, a unidade que aclara as diferenças, mas se torna uniformização, com suas formas repetitivas, falsificando os sentidos, em que o nós não é mais o plural de eus, como em Pentecostes, em que cada um fala a sua própria língua, mas todos se entendem numa espécie de tradução simultânea. E o ao contrário, reprime e oprime o oprime o uns. Babel sem Pentecostes, a tradução ao ofício de decifrador de uma língua que perdeu sua imediatez e se tornou equívoca. Por isso, toda tradução é híbrida, é contaminação
e realização da essência plena das línguas depois da confusão babélica. Traduzíveis e intraduzíveis umas nas outras, há áreas de obscuridade e de mistério entre elas, mas também o que evoca a necessidade de traduzi-las umas nas outras. Por isso Benjamin escreve: todas as grandes obras da escrita contêm nas entrelinhas sua tradução virtual. A teoria benjaminiana põe por terra os conceitos de essencialidade, totalidade, unicidade e de originalidade, aproximando-se da citação como gesto crítico fundamental, no sentido da importância do ato de transposição e de extrapolação do texto a que pertence na origem. É um espaço indefinido entre fidelidade e liberdade que se dá à criação, pois há sempre parentesco latente, ao mesmo tempo que estranhamento entre as línguas, na medida em que as línguas são diferenças que comunicam diferenças. Toda tradução é, então, para Benjamin, uma maneira provisória de procurar o metrum desse estranhamento. Eu cito Benjamin, na tarefa do tradutor: assim como os estilhaços de uma ânfora, para reconstituir o todo, devem ser contíguos em todos os pormenores, mas não idênticos uns aos outros, também a tradução deve procurar, antes de mais nada, não se assemelhar ao sentido original, mas em um movimento de amor até o mínimo detalhe, fazer passar por sua própria língua o modo de visar do original. Fim da citação. Não se trata, então, de comunicar preferencialmente por enunciação, na qual a tradução seria mais literal, mas perderia o essencial, constituindo uma má tradução. Seria a transmissão inexata, diz Benjamin, de um conteúdo inessencial. O tradutor, como leitor, abandona o seu contexto familiar, alcançando o estrangeiro e o distante numa aura de inclusão e proximidade. Por um dépaysement linguístico, reconhece-se no estrangeiro algo de familiar. Por isso, eu cito, no aprendizado de uma língua, o mais importante não é aquela que se aprende, mas o abandono da nossa. Só então se a compreende verdadeiramente. Isso é dito por André Gide, citado por Benjamin na tarefa do tradutor. Só conhecemos nossa própria língua, tratando-a como uma língua estrangeira, em despossessão daquilo que se estava alienado e tranquilizado. O tradutor não pretende a objetividade, procurando antes uma harmonia entre as línguas, na maneira pela qual roça o sentido que só pode ser tocado, diz Benjamin, pela brisa da língua como o vento tangia a harpa eólica. Isso significa que há uma afinidade secreta entre as palavras que não é de ordem lógica e não pode ser apreendida em sua função de signo apenas, tornando-se, ao contrário, reconhecível na memória, quando se se refere à natureza de nome das palavras. Para Benjamin, escrever é já citar. Citar uma palavra é chamá-la pelo nome. E traduzir significa revelar na outra língua o eco do original e encontrar aquele lugar, eu cito, em que o eco, na própria língua, pode responder à obra da língua estrangeira. Nesse sentido, então, a tradução não é uma duplicação do original, pois, repetindo-o, renova e potencializa o original, produz eixos inéditos de reflexão e compreensão. A tradução enriquece, assim, tanto a língua e a cultura de origem, quanto a língua e a cultura para a qual se traduz, dando forma ao que já tem forma em uma espécie de espaço lúdico de invenção. Eu cito: comentário e tradução estão para o texto, assim como estilo e mimesis estão para a natureza. O mesmo fenômeno sob diferentes formas, eternamente sussurrantes, na árvore do texto profano, são os frutos que caem no tempo certo.
de Benjamin, no ensaio sobre Karl Kraus. Uma vez que a palavra original sobrevive em sua própria língua, a tradução, em virtude da diferença entre a elaboração da obra original e o ato de traduzir, sofre a ação do tempo. Um anacronismo constitutivo faz com que as literaturas compartilhem espaços e tempos heterogêneos e simultâneos. O que é atual em um determinado momento pode se antiquizar. O que era fórmula corrente pode tomar a feição arcaica. O mesmo contrassenso. Eu lembro aqui uma única palavra que me ocorreu na busca do tempo perdido, nas excelentes traduções que existem em português, feitas pelos grandes poetas brasileiros. Há um momento em que Proust está falando, o narrador, Cristiano, está falando em Legião de Plaisir, que foi traduzido por Os Gozadores, que na década de 50 fazia sentido, aquele que quer gozar bem. Para nós gozadores hoje é alguém que está zombando, não é? Então essa ideia do hedonismo, do vitalismo, se compromete porque a tradução envelhece, mas não o original. Então, Benjamin não descuida também das perdas nesse encontro entre o original e a tradução, ou entre o texto do passado e o do presente, quando uma imagem do passado falha em encontrar um presente capaz de reconhecer-se nela. Repetição que renova, a tradução reivindica o direito que lhe é próprio, profano, o direito de nomear. E Benjamin anota: na origem dessa atitude não está Platão, e sim Adão, pai dos homens e pai da filosofia. Pois foi Adão quem nomeou as coisas com o reflexo da língua divina, que no estado paradisíaco era perfeito. O nome não é, então, nem casual, nem convencional, mas exala das próprias coisas como seu atributo ontológico, conduzindo a ideia de arqué a originário em sentido filosófico, não começo, início ou ponto de partida, mas originário da origem, que sempre ressurge apenas por vestígios, rastros e alumbramentos. Benjamin anota: o ser livre de qualquer fenomenalidade, no qual reside exclusivamente a força que determina a essência da economia, é a do nome, quando as palavras ainda não perderam, em benefício da dimensão cognitiva, sua dignidade nomeadora. Essa citação é do drama barroco alemão. Não se trata de logos, de razão, de exatidão, da regra da adequácio, dos princípios de identidade, não por tradição em ter sido excluído. Não se trata de um princípio de razão suficiente, mas de tradução como semelhança não sensível, como faculdade mimética, como correspondência, com afinidade eletiva alquímica, atrações não causais, de iluminação como iluminação profana. Lendo em 1923 a Divina Comédia, na tradução do poeta Stefan Bion, Benjamin considera ser Dante o poeta do nome, uma presença constante na obra de Benjamin. Dante. Benjamin já lera Dante, poeta do mundo terreno, de Auerbach, citado por ele no ensaio O Surrealismo Último Instantâneo da Inteligência Europeia, no qual a noção de iluminação profana encontra na experiência amorosa um amor cortês, na poesia provincial, à época de Luís VII da França, sua fonte primeira. Citando Auerbach, Benjamin escreve: todos os poetas do estilo novo têm amantes místicas. Todos experimentam aventuras de amor muito parecidas. A todos o amor concede ou recusa dádivas que mais se assemelham a uma iluminação que a um prazer sensual, e todos pertencem a uma espécie de sociedade secreta que determina a sua vida interna e talvez também a externa. Essas características são estranhamente associadas à dialética da embriaguez. Não seria cada êxtase em um mundo sobriedade recatada no mundo complementar?
A que outro fim visa o amor cortês, senão demonstrar que a castidade pode ser também um estado de trânsito? Benjamin. Nesse amor, vale antes de tudo a potência constitutiva do nome dado, recebido, pronunciado. Eu cito, nada vincula melhor a linguagem que o nome. Nesse sentido, a linguagem é uma maneira excepcional de singularização que, na teoria da tradução de Benjamin, mostra que imperfeita, desajeitada, imprópria, a tradução não prejudica em nada o original. Ela é o médium por cujo desvio o original surge. Pois, eu cito, se Deus é a origem da palavra, mas é o homem quem nomeia, porque é Deus quem é a origem da palavra, mas é o homem quem nomeia e a traz consigo. Se isso acontece, é porque o que faz amar é o nome. Eu cito, a essência e o tipo de um amor definem-se da maneira mais rigorosa no destino que ele reserva ao nome. O amor platônico é no destino do nome, não no do corpo que ele pode se definir verdadeiramente, com seu único sentido autêntico, seu único sendo importante, como o amor. Aquele que ama a amada em seu nome mesmo, a possui em seu nome, e seu nome a acarinha e anima. Para este amor, a presença da amada sai de seu nome como a irradiação de um foco ardente, e ainda é dele que provém a obra daquele que ama. Assim, conclui Benjamin, a Divina Comédia não é senão a aura em torno do nome de Beatriz, a mais potente representação do fato que todas as figuras do cosmos prosseguem do nome que sai incólume da força do amor. Entendeu a tradução? Isso está em breves sombras, amor platônico. Se para Auerbach, Dante é o poeta da elevação da terra para o céu, onde encontra a amada que prepara a visão do paraíso, para Benjamin, Dante desceu do céu para a terra, constituindo uma questão mais filosófica e política do que teológica. Assim, entre a primavera e o verão de 1940, Benjamin empreendeu a tradução em francês de suas teses sobre o conceito de história, anotadas em alemão nos últimos meses do ano anterior, em cuja tese de número 5 há uma variante com respeito ao original, considerando-se que Benjamin observa que em todo escrito e tradução revela-se a consciência histórica. Em sua tradução francesa da tese 5, Benjamin introduz uma citação de Dante, ausente do original alemão, que diz: a verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que rebrilha irreversivelmente no momento em que é reconhecido, pois irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente, sem que esse presente se sinta visado por ele. Essa é a tradução que nós temos, né? Que é a definitiva. E na tradução francesa, ele escreve o seguinte: a imagem autêntica do passado só aparece em um fulgor, imagem que só surge para desaparecer para sempre no instante seguinte. A verdade móvel, que nada mais faz que esperar o pesquisador, não corresponde de forma nenhuma ao conceito de verdade em matéria de história. O conceito de história se apoia melhor no verso de Dante que diz, e aí ele põe 2 pontos, abre aspas, e ele continua, mas não cita. E diz, é uma imagem única, insubstituível do passado, que se desfaz em cada presente que não soube reconhecer civilizado por ela. Olha, então, depois dos 2 pontos que anunciam a citação, falta a citação que deveria exprimir a concepção benjaminiana de história. Desconhece-se a razão dessa suspensão, seu esquecimento de momento ou sua não familiaridade com a língua de Dante, porque ele diz que ele não conhece o italiano. De onde a crítica trabalha em absência do verso, apenas subentendido, permanecendo o sentido latente e a questão do agora da cognoscibilidade. Eu cito o fragmento de Rua de Mão Única, onde Benjamin dá o título em italiano, Si parla italiano. E ele diz:
Eu estava sentado à noite, com dores violentas em um banco. De frente a mim, em um segundo banco, tomaram lugar as duas moças. Pareciam querer falar-se confidencialmente e começaram a sussurrar. Ninguém além de mim estava nas proximidades, e eu não teria entendido o italiano delas, por mais alto que fosse. Então, diante daquele imotivado sussurro em uma língua inacessível para mim, não pude defender-me da sensação de que se colocava em volta do local, dolorido como uma fresca apadora. O fato de não compreender aquilo que é dito. Né? Ora, por isso, nas passagens, Benjamin observa que, assim como uma obra é escrita em um lugar e uma data determinadas, é também verdade que uma obra só se torna compreensível em um lugar e uma data determinadas, e não apenas naquela época que as nasceu. É por isso que nós podemos ler e traduzir Platão até hoje. Benjamin, tradutor de Proust, faz lembrar a passagem de A Sombra das Raparigas em Flor, em que o narrador proustiano descreve como se foi constituindo para ele, progressivamente, a sonata de Vinteuil, que é uma espécie de condensação de várias peças. Se diz que muito de César Franck foi usado. Enfim. Então ele vai narrando como se constitui esse tema, que é a representação do nascimento do amor e da sua perpetuação toda vez que se ouve a sonata de Vinteuil. E então são os compassos dessa sonata, elas acompanham realmente toda a busca do tempo perdido. Diz então Proust: esse tempo de que necessita um indivíduo para ingressar em uma obra profunda é como resumo e símbolo dos anos e por vezes séculos que devem ser transcorrer para que o público possa apreciá-la verdadeiramente. Foram os próprios quartetos de Beethoven que levaram 50 anos para dar vida e número ao público de suas composições, realizando o que seria impossível encontrar quando a obra-prima apareceu, isto é, criaturas capazes de amá-la. Então, recusando a linearidade dos nexos lógicos, mas também estabelecendo-os, pode-se mesclar, à maneira benjaminiana, semelhanças não sensíveis e afinidades entre dois polos essenciais na obra de Benjamin: o paraíso de Dante e sua Beatriz, com o inferno da modernidade e o capitalismo de consumo da passante baudelairiana em Paris, cruzamento entre o amor eterno celestial e a fugitiva beleza mundana e passageira. Assim, ao tema do choque, do trauma, que é a modernidade, e seu ritmo acelerado de impermanência, junta-se como interrupção contra-rítmica do tempo e da tradução as relações de correspondência e de recordação. Não por acaso, Benjamin escreve em seu ensaio sobre o tradutor que traduzir a Ilíada para o alemão não significa germanizar o grego, mas helenizar o alemão. É nisso que consiste a hospitalidade da língua estrangeira. Não converter a língua estrangeira no nosso próprio logos, mas dar justamente a acolhida àquilo que produz o choque entre as línguas e o seu estranhamento. É preciso, portanto, colocar questões gregas ao mundo contemporâneo e questões contemporâneas ao mundo grego, com o que se ampliam as identidades espaciais e temporais e a compreensão do presente. Mimética e não mimética, a tradução é a sobrevida de um texto original. Vive mais tempo e também de maneira diferente. Não se trata, assim, do cancelamento dos rastros de estranhamento entre as línguas, como eu dizia há pouco na tradução, a distância e a proximidade que as separa, aproximando-as, mas do que se trata na tradução de revelar também aquilo que em cada momento permanece secreto. A tradução não desfaz apenas a ideia de identidade sedentária de uma língua, mas, sobretudo, a isoglacia isolacionista. Em sentido benjaminiano, toda tradução é uma experiência expressionista, capaz de anamorfoses. Eis porque, diz ele, toda tradução é um modo provisório de dar conta do estranhamento das línguas, e é sempre imperfeita. Melancólica, a tradução se liga à legibilidade das imperfeições da tradução e ao reconhecimento do estranhamento entre elas.
Nisso consiste o respeito pela língua, pela obra estrangeira, resguardando o que faz a diferença entre as línguas, em vez de pacificá-la na nossa própria. Pois, eu cito, se em uma tradução anuncia-se o parentesco das línguas, este o é de uma maneira inteiramente outra que pela vaga semelhança entre a imitação e o original. Da mesma forma, o parentesco não implica necessariamente semelhança. Esta semelhança tampouco deve ser buscada em um parentesco histórico das línguas, enquanto que todos os elementos singulares, as palavras, as proposições, as correlações das línguas estrangeiras se excluem, essas línguas se complementam em suas próprias visadas intencionais. Essa coisa é a língua pura. Citação de Benjamin. Nesse sentido, também Benjamin se refere ao uso das palavras estrangeiras como um operador que desnaturaliza nossa familiaridade com a língua materna, na qual o ato de nomear permanece esquecido pela língua parecer natural. No comentário de Adorno, eu cito Adorno, toda palavra estrangeira, no momento em que é empregada pela primeira vez, no instante de sua aparição profana, festeja novamente a nomeação originária. As palavras estrangeiras são, de um ponto de vista histórico, lugares de irrupção de uma consciência cognitiva e de uma verdade que se faz clara de diversas formas daquilo que a simples natureza é na língua, a irrupção da liberdade. É um Adorno no uso das palavras estrangeiras escritos por outros. Desse modo, as palavras estrangeiras constituem uma memória das diferenças entre as línguas, uma citação. Como assinala Benjamin, eu cito, diante da língua se legitimam ambos os reinos, origem e destruição, na citação. Para Benjamin, a tradução não é um instrumento de passagem de uma língua na outra, mas comunicação de conteúdos espirituais. Em seu ensaio sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem, Benjamin reflete sobre em seu ensaio sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem, Benjamin reflete sobre a língua em sua unidade divina e contrasta com a alienação linguística da sociedade moderna. Cada língua humana é apenas um reflexo do verbo divino no nome, e as palavras um arquivo de semelhanças imateriais. Eu cito, Dante coloca Beatriz entre as estrelas. Para ele, então, em Beatriz, as estrelas podem ser próximas, porque na amada as forças da distância parecem próximas ao homem. Por isso reúne-se em Benjamin tradução, crítica, citação, teoria da poesia, filosofia da história, sob os auspícios de Dante e Baudelaire. No drama Barroco-Alemão, Benjamin se refere à assídia de Dante, a tristeza, que ressurge no historicismo da tese 7 sobre o conceito de história. Eu cito, em Dante, a assídia ocupa o 5º lugar na hierarquia dos pecados capitais. A seu redor reina um frio glacial, o que conduz aos dados da patologia moral, a qualidade fria e seca da terra. A citação está no drama Barroco-Alemão. E na tese 7, nomeando a assídia, anota então Benjamin citando Fustelio. Poucos adivinharão o quanto foi preciso estar triste para ressuscitar Cartago. Então, se em Dante há a melancolia do poeta exilado de Florença, Baudelaire, na Paris moderna, é o rei de um país chuvoso em uma terra de exílio, expressão de Baudelaire, sentimento que não é desconhecido do tradutor, o da perda da origem, que pode, no entanto, refulgir como um lume. Nesse sentido, o verso, por citar na tese 5ª, que não chegou a ser anotado por Benjamin, se encontraria no terceiro inicial do canto 28 do Paraíso, quando o poeta tem uma primeira visão da luz divina nos olhos de Beatriz. Eu cito essa passagem, uma tradução meio caseira, de Dante. Como quem vê no espelho a claridade, assim a minha memória representa os olhos dela me levando com o amor que cativou minha alma isenta.
Um ponto vi que lume tão fulgente dardejava que a vista deslumbrava. Fechava-se ante o lume transluzente. O poeta, o historiador que traduz uma época em outra, o tradutor que dirige o olhar àquele fulgor, não podem fixá-lo longamente por sua intensidade luminosa. Deslumbramento e ofuscamento nele o detém. A fugacidade da luz é como uma citação, que, por sua vez, consiste na tradução da palavra em nome, transformação do que é repetitivo e instrumental em algo aurático, retirando a palavra de seu uso degradado na informação jornalística, fazendo exalar do canto infernal do idêntico o hino angélico originário. Tradução, eu cito, daquilo que no nome não tem nome. Refletindo então sobre Karl Kraus, veja minha nota. Aos fatos sensacionalistas e sempre idênticos que o jornal diário ministra a seu público, ele contrapõe, ele é Karl Kraus, um grande humorista e um sátiro, né, que publicava de fato a fama no período da ascensão do nazismo na Áustria. Então ele diz, aos fatos sensacionalistas e sempre idênticos que o jornal diário ministra a seu público, ele, Karl Kraus, contrapõe a notícia eternamente nova que deve ser anunciada da história da criação, o eternamente novo, incessante lamento. Antes da tradução, do ensaio Karl Kraus de Benjamin. Traduzir é questão de verdade e não de saber. Ela não visa uma objetividade, como eu disse, e sim uma essência. Eu cito, terminando, aquilo que o poema contém para além da comunicação não é universalmente tido como inalcançável, o misterioso, o poético, aquilo que o tradutor pode transmitir fazendo ele mesmo obra de poeta? Obrigada. Essa bela conferência, e nós poderíamos passar imediatamente a palavra aos colegas, se eu não tivesse eu mesmo uma indagação a fazer. Você partiu de Babel, da confusão, e nos trouxe as portas, digamos assim, ao limiar da inteligibilidade de um texto de Karl Kraus. E também nos brindou com esta citação ausente nas teses do Benjamin. Eu não queria me referir diretamente à sua fala, mas às práticas de tradução com as quais você teve de se haver ao revisar essa, podemos chamar assim, essa verdadeira obra-prima em português, que passou a ser a tradução da obra do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Então, antes de passar a palavra aos colegas que estão presentes aqui, você nos poderia falar um pouquinho sobre como foi essa lida com as traduções brasileiras da Recherche? Pode ser? Então, como a tradução dos 7 volumes foi feita por grandes poetas, então, Carlos Drummond, José Bandeira, Mário Quintana, a Linda do Rio, não, aquela, agora esqueci o nome dela, Maria de Lourdes, esqueci o nome dela. Quer dizer, todos são praticamente irretocáveis, porque elas atingiram o seu absoluto. Tanto que elas se tornam uma forma de original, a ser consultado a partir das traduções posteriores, que é a do Pico, no Fernando do Pico, por exemplo, não é? Quer dizer, ou no Ivan Teixeira, todas as traduções, elas se reportam a uma espécie de modelo total, né? Porque ela atingiu a perfeição do que é possível fazer com tradução. Havia momentos que, então, não tinha nada a divergir, eu não divergi nada. Eu acho que são as traduções as mais elegantes, as mais próximas de uma, entre mil aspas, essencialidade do texto, daquilo que era visado no original pelo autor,
né? E que conseguiu as latências da língua. Por exemplo, há uma passagem do Mário Quintana, e na tradução do Mário Quintana, que não era o maior dos poetas, se a gente considerar um pouco uma hierarquia entre eles, mas que é a mais sublime de todos os tradutores, né? Que ele está narrando um episódio da Recherche, que todos os amantes prustianos, e as amantes prustianas, é tudo desencontrado, né? O homem certo é o errado, a mulher certa é a mulher errada, é tudo desencontrado. Você só ama na hora que você perdeu, então, é assim. Então, bom, então como todas as personagens têm um amor perverso, né? Um amor por perversão, não por eleição, né? Então eles se atraem pelo seu contrário, aquilo que eles rejeitam. Então o Samu, que é um aristocrata e que morre na Primeira Guerra Mundial, que aliás é um episódio lindíssimo, porque o Samu é um aristocrata, e portanto a Tamesia na época ainda era aristocracia que participava das ações de guerra na primeira linha, e ele morre um avião derrubado pelos alemães, e Proust, enfim, o narrador, diz que ele é um patriota não nacionalista, porque ele morre ouvindo as Valquírias de Wagner. Portanto, esse Samu é um aristocrata e ele é apaixonado, ou tem um caso, com a Raquel, que é uma semi-prostituta, que trabalha em teatro de revista, enfim. Então ele passa o tempo todo desqualificando, abandonando, deixando sozinho, etc, etc. E ele nem liga, aparentemente, para ela, porque ela é completamente, para ele descreve como uma pessoa assim, sumi desjeitada, deselegante, sem repertório, né? E ele vai ele viaja, e ele vai para não lembro se era Dossier, e ele lá está, então, e o narrador está com ele, o narrador que é asmático, né? Está com ele lá, e o Samu muito cuidadoso, quer fechar a janela para não ter corrente de ar, etc. E aí chega uma carta, chega um recado, né, do portador, um bilhete de Raquel, de Paris. E ela diz no bilhete que estava tudo terminado. E nesse momento, ele tem uma crise o narrador percebe que alguma coisa terrível aconteceu, porque ele empalidece completamente e começa a suar de maneira compulsiva, né? E aí a tradução do Mário Quintana é: e o suor pergolava pela sua fronte. Eram pérolas, era o melhor do seu sentimento, a verdade daquilo que ele mesmo desconhecia. Então, assim, era o tempo inteiro, abismos, eu parava, eu tinha que ter tempo para entregar a tradução, e eu passava a madrugada numa frase. Então eu ficava, nossa, que tradução maravilhosa, cara. Então, assim, eu não tive nenhuma dificuldade no sentido de achar que havia alguma impropriedade ou alguma dificuldade na tradução. Pelo contrário, havia o quê? Às vezes um deslize, assim, traduzir sol, do francês, o sol, quando é chão, né? Mas isso é distração de quem está cansado, e eu acho que eles vão estar traduzindo de madrugada. Então, com vocês? Leonardo. Queria agradecer a fala da professora, você foi uma experiência muito interessante nas suas falas. Pegando todas as palestras aqui que já houveram sobre o Euprat, o que fica, pelo menos é uma questão um pouco confusa ainda, porque o que fica para mim é que a boa tradução é uma tradução geralmente dialética. É uma tradução, como você falou, né, como não helenizar como helenizar o germânico, não germanizar o helênico. E eu fico pensando, por exemplo, se a gente pega uma tradução como as atuais traduções do Dostoiévski, que sai pela editora 34, não as do Boris, mas as do Paulo Bezerra, que são traduções mais rígidas, eu não sei exatamente, às vezes parece que falta algo, é um Dostoiévski que está falando russo mesmo quando está falando português. A saída seria, então, sempre que as traduções fossem dialéticas, que a gente operasse esse movimento dialético em cima do texto, em cima da língua portuguesa, da língua original que você quer traduzir.
Não sei, a impressão que fica, vendo todas as palestras até agora, é que seria sempre o caminho, mas é o único caminho? Olha, se entender por dialética, o que Benjamin entende, ou seja, tensão sem superação, então a gente pode dizer que você tem um choque de tensões onde nenhum é assimilado pelo outro. Então é quando o Benjamin diz, quando você traduz uma língua estrangeira na sua própria língua, você tem que manter o choque entre elas, aquilo que as torna estrangeiras. Você não tem que pacificar a língua no seu modo conhecido de ser. Portanto, um certo estranhamento existe nisso. Eu penso que uma das traduções nesse sentido, Benjamin Lewis, a mais perfeita é a do Haroldo de Campos da Ilíada. Tem gente que fala que ele traduziu do grego para o grego. Mas, na verdade, ele utiliza todos os prefixos da língua portuguesa, que são gregos. Né? E, por exemplo, num momento, numa outra tradução, em que, bom, ele fala o multilacrimoso Aquiles, né? Então, enfim, ele pega muitos prefixos, né? E há um outro texto que é a tradução do Trajano, o homônimo, que traduziu junto com o Haroldo uma primeira versão dos episódios da Ilíada, não, que traduziu o Édipo Rei. Há um momento, uma tragédia, em que, bom, está tudo em suspenso, não sabe quem matou, há uma suspeita de que teria sido Édipo que matou o próprio pai. Então está todo mundo em suspenso, Édipo, a Jocasta, sobretudo, porque ela prevê que vai acontecer alguma catástrofe, que ele deveria ter parado de pesquisar quem é o autor do crime. E nesse momento chega um mensageiro e diz que o rei morreu. Então todos têm um alívio, não é? Porque o rei que morreu, obviamente, é o rei pai de Édipo em Corinto, quer dizer, o pai adotivo. Né? E a tradução do Trajano e do Haroldo é assim, do que ele morreu? E a tradução, ele se pergunta, a Jocasta pergunta do que ele morreu. E a resposta é da macromedição de Cronos, quer dizer, de velhice. A macro é genial. Né? Então, eu acredito que essas invenções são recriações e que enriquecem o sentido da língua original, né, que ampliam também a nossa compreensão da língua estrangeira, do mundo imaginário dessa língua, tanto quanto ampliam a nossa experiência de mundo. E a questão o Benjamin é um mau tradutor, não é? Ele traduziu 2 volumes da Prisioneira, se não me engano, e aos especialistas que compararam as traduções, ele não gostava de traduzir. Ele mesmo diz, ele não gostava de traduzir, quer dizer, ou você traduz com amor, ou se você não é um tradutor, enfim, inspirado, ele não conseguia, porque talvez, a minha hipótese, é que o Benjamin, para ele, Babel, a confusão das línguas, é a condenação divina. Né? Ele não pensa a multiplicação da língua como o milagre da multiplicação das línguas. Né? E como Derrida, por exemplo, da teoria da tradução de Derrida. E também a questão da informação jornalística. Existe uma língua que é degradada no uso instrumental, de retórica no mau sentido, de apenas efeitos fáceis, nos estereótipos. Né? Essa linguagem marcou tanto, por quê? Porque essa linguagem instrumental é uma linguagem que se rompeu, que perdeu a sua tradição, a sua história e a sua a possibilidade de usar hoje uma palavra medieval, por exemplo, que dá o sobressalto e, portanto, o momento de parar para pensar. Então, essa degradação vem o quê? Faz com que nós não tenhamos mais grandes escritores. Né? Porque eu tenho a impressão que eles também perderam a experiência da leitura. Né? Eles não são grandes escritores, não grande leitor, da grande literatura, mas como hoje tudo está escrito é literatura, então há uma indiferenciação, né? E daí não existe essa grande obra em geral. Né? Então, não sei se eu tive explicado. Médico?
isso, né? Fiquei curioso por esse método. Então me diga, quem sabe eu consigo falar mais um pouco. Eu acho que no começo com a resposta, sabe? Porque eu acho, tentando pegar esse exemplo do historiador, sabe? Uma coisa, inclusive, uma coisa, inclusive, que eu já discuti com o professor Silva, uma vez eu perguntei para ele o que ele achava das traduções da ciência da lógica do Hegel que estão saindo agora. Ele falou que... Pode falar? Ele comentou, tá em alemão, queria que fosse em português, seria mais produtivo se fosse em português. E todas essas experiências aqui das falas do Leopardo até o momento sempre levam em consideração que a gente deve fazer isso. O professor Giovanni Zanotti disse que é muito importante que fosse processo dialético, fala que trata do doador, né? A palestra dele foi sobre o doador, mas também o próprio professor Marimeira, quando falou sobre Spinoza, falou sobre o método crítico de Spinoza, de leitura da Bíblia. Então tem sempre esse viés crítico dialético do que fazer com o texto quando a gente vem aqui. E a gente tem esse boom hoje em dia de traduções que são muito mais técnicas do que em relação àquelas traduções que saíram pela Abril, tanto tempo atrás. E ao mesmo tempo que a gente ganha com essas traduções, que elas têm um certo primor, né, um certo rigor a mais, ao mesmo tempo parece que a gente perde. Então por isso que eu fico com essa dúvida. Então a única possibilidade de tradução seria essa, não existe um outro tipo de tradução possível. A gente sempre deve considerá-la dessa forma, porque eu lembro também outro exemplo que o professor Silvio deu, de algum Dostoiévski que foi traduzido por quem que você achava que era Raquel Queiroz. De Raquel Queiroz, que não falavam lá em russo e traduziu Dostoiévski, muito melhor do que seriam esses Dostoiévski que saem hoje em dia pelo Brasil, pela editora 34. Então, entende? Parece que quando a gente perde alguma coisa, a gente ganha outra. Ganha uma coisa, perde outra. Eu sei que existe esse mal-estar. E também entendo com a sua fala que não é o papel da tradução aliviar esse mal-estar, mas me parece ainda que escapa algo dessa história, entende? Porque, ao mesmo tempo, a gente perde, a gente ganha. Como ser mais produtivo? Como ganhar mais e perder menos quando a gente trata de tradução, né? Olha, na verdade, não é por acaso que a Susana Campos Lages escreve Melancolia em Tradução. Há sempre uma perda inevitável, um sentimento de luto de um original que você nunca vai saber o que ele quis dizer exatamente. Tanto na tradução quanto no original. Né? Por isso é que as interpretações. Então, essa melancolia é constitutiva da tradução. Então, a perda existe. Segundo Benjamin por causa de Babel, não é? Ou porque ela se tornou não nomeadora, então não tem mais o conteúdo espiritual. Você perdeu esse elemento vocativo, né? esse elemento envolvente, que na imediatez te comunicava o seu sentido próprio. Né? E por isso a perda é inevitável. Você não vai ter o original, nunca mais. Então toda tradução é por essência melancólica, isso não é superável. Agora, as traduções que, ao ficarem muito coladas no original, como você disse assim, mais técnicas, né? Dependendo se o texto de origem não tem estilo literário, geralmente o texto de filosofia é um gênero literário, né? Portanto, se você traduz mais no chão do texto, quer dizer, você fica mais na literalidade, claro, escolhendo as palavras mais próximas daquilo que o tradutor sempre... O tradutor tem que ser um especialista daquilo que ele traduz, porque senão ele conhece a língua e conhece o conteúdo, vai sair contrassenso. Né? Então, esse tradutor, que tem uma empatia com a língua, por conhecê-la e por conhecer o tema no qual ele é o tradutor, se ele fica muito ao invés do texto, ele perde o estilo do texto. Então, por exemplo, frases intelectuais, eu acho o Adorno já é retorcido em alemão. Você imagina a tradução que fica ao pé da letra do Adorno, quer dizer, aí fica insuportável, é tortura mental, quem é masoquista lê, ele fica, né, porque realmente é muito torturante. Né? Você vê e não se trata de pacificar a língua, mas você tem que encontrar um método, quer dizer, o método é aquela medida sábia, invisível, que não é demonstrável, mas que tem que ser do poeta. O poeta tem que intuir, é como o poeta.
ele tem que incluir o sentido tanto que você citou os exemplos da Raquel de Queiroz, mas há outro incrível, que isso está nos especialistas que estudam, o Jamil Mansur Haddad, que é um grande poeta, um grande crítico, um grande literário lá, ele foi o primeiro tradutor de Baudelaire em português, ele traduziu as Odes de Anacreonte sem conhecer o grego. Então ele traduziu de todas as traduções, do italiano, do inglês, do francês. Então a obra-prima, que até hoje não foi superada, não sei, agora com os evangelistas novos não é questão de ser superado, né? Essa relação diferente. Mas ele também atingiu um ponto máximo, né, da criação poética, ao mesmo tempo conhecendo e não conhecendo aquilo do qual é o tradutor. Então, eu acredito que a tarefa de traduzir textos literários, filosóficos, é uma das tarefas mais geniais que pode existir. São as que mais exigem múltiplas operações, né? Quer dizer, conhecer literatura, história, filosofia, antropologia, enfim, um mundo, não é? E quanto mais fizerem parte do repertório do tradutor, mais ele vai poder achar a palavra certa na hora certa, como uma espécie de iluminação, porque aí a palavra às vezes não vem, aquela palavra que vai resolver aquela coisa para transpor as dúvidas, né? Mas não adianta que a tradução é melancólica. Há traduções felizes, como ele me mencionou, me citou em certo sentido. Eu só gostaria de lembrar que a nossa conversa, que já vem de longa data, né, também passava pela tradução absolutamente admirável do Jean Hippolyte, que eu tive o prazer de traduzir coletivamente, com colegas de graduação, e, no caso, Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito. Mas, então, deixando a ciência da lógica e voltando à fenomenologia, lembrar que Hippolyte, ao traduzir esse texto, Hippolyte, que era um latinista, né, e, portanto, entendia do parentesco, ou aprendia o parentesco entre o francês e o latim, para solucionar muitas vezes questões de tradução do texto do Hegel, tornou o texto do Hegel, da fenomenologia, um dos textos mais legíveis do filósofo alemão. A ponto, lembra Michel Foucault, a ponto de, uma vez traduzido para o francês, de Hippolyte, os próprios alemães, né, achavam o Hegel mais legível ou menos incompreensível. Principalmente os alemães ali de Estrasburgo, fronteira, Alsácia, Lorena, assim por diante, né, que transitavam de uma língua para outra. Então, há traduções certamente, essa tradução é certamente melancólica. O trabalho do luto, às vezes, chega a algum tipo de acabamento, mas acabamento no sentido literário, acabamento no sentido talvez filosófico também. Bom, o professor Tiago Trajano tem uma questão. Na verdade, boa tarde. Na verdade, não sei se é uma questão, na verdade é um pouquinho a reflexão que trouxe o colega. Eu te lembrei de uma anedota que o Paulo Ronay conta no livro dele, A Tradução de Vida. Paulo Ronay, para quem não sabe, o grande tradutor, né, húngaro, veio para o Brasil, aprendeu português, faz traduções do húngaro para o português, do latim para o português. Aprendeu autodidaticamente. Autodidaticamente, ele conta que ele teve a sorte, ele cruzou com o Aurélio Buarque de Holanda, enfim. O livro dele é bem interessante. Mas ele conta que certa vez ele traduziu um livro do húngaro para o português, talvez Os Meninos da Boa Paula, enfim, traduziu um livro do húngaro para o português e mostrou para o Drummond. E o Drummond falou, nossa, está tão bom que até parece o Brasil. E aí ele falou, senti que ali tinha uma cutucada que estava brasilizado demais. Ele falou, eu senti que era um elogio, mas que nesse elogio que era sincero, tinha uma ideia que ele tinha feito questão de usar gírias brasileiras e tal, que se tinha perdido um pouco do sabor húngaro, né? Que às vezes é bom você sentir, como quando você lê, né? Você fala dos autores russos, são culturas diferentes, enfim. Então me lembrei dessa anedota do Paulo Ronay que ilustra isso, né? Ele fez uma adaptação cultural quase da obra. E aí, complementarmente,
Posso fazer uma reflexão nesse momento? Não é bem uma pergunta, né? A gente não gosta disso na plateia, mas eu recentemente andei envolvido bastante com tradução, acabei de lançar uma tradução do Nietzsche, né? Que custou muito esforço, assim. O tempo daquela tradução não é o tempo da economia, porque se eu fosse semanal por hora daquela tradução, eu morria de fome, né? Eu gastei, literalmente, você foi, né? Aquilo ali dava um certo dinheiro que não ia pagar o tempo que eu fiquei fazendo aquilo com um colega. E a gente não estava muito por casar essa ideia da dialética, a legibilidade em português com a fidelidade ao alemão. A gente ficou, foi um ano e meio de releituras, né, que era, a gente não se contentava, a nossa ideia, se isso foi bem feito ou não, isso não cabe a mim julgar, mas a gente ficou satisfeito com o resultado, mas a gente, cada frase foi uma discussão, frase a frase, que era, tinha que ser um texto fiel, então a ideia de fidelidade, ele tinha que reproduzir o efeito da língua alemã, então nesse sentido manter uma certa germanidade, o ritmo da frase, os efeitos, os, né, poéticos que estavam ali, a gente tentava manter, mas a gente fazia questão por outro lado, e uma dialética complicada, da legibilidade. O leitor em português tinha que ler e reconhecer aquilo como português. Né? Pelo menos esse foi o princípio que a gente adotou, não digo que é o único princípio. E então, quando a gente relia, né, isso aqui não dá para entender, você para, bom, então o que está de errado? Agora, outras traduções talvez partam de outros princípios. Aí eu arriscaria a seguinte ideia, de que tal como no teatro, né, o teatro funciona com um certo pacto com a plateia. O bom encenador tem que conseguir criar esse pacto. Né? Eu tenho que, o pacto vai ser qual? Se eu faço assim, vai ser realista, o cenário vai ser completo, ou não? Vai ser um cenário minimalista, em que eu faço assim e eu entendi que tem um copo de água na mão da pessoa. Né? O tradutor tem que saber criar um pacto com o seu leitor. Isso depende de um certo talento. Esse pacto com o leitor, de repente, ele pode ser, bom, eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo grego para o português. Vai ser uma leitura que não é, então não foi o que eu e o Giovanni tentamos fazer, a gente tentou criar um texto em português, plenamente português. Eu poderia ter feito um outro pacto, um pacto germanizante, digamos assim, ou no caso de línguas como o grego, em que eu vou criar palavras, em que eu vou... Bom, esse pacto é bem feito, eu consigo fazer o leitor comprar esse pacto e ele consegue tornar aquilo ali uma obra bonita em português, dado esse pacto inicial, que não é um português, né, com especiaria, um português com... Eu acho que essa, e aí é que torna uma obra de criação mesmo. Você tem que ter um talento ali atrás e tem um momento que aquilo está bem feito. E aí você tem luto, mas você olha e fala, olha, que coisa bonita. De repente tem uma coisa em português que você fala, olha, essa tradução aqui, ela vale a tradução em português. É raro, né, quando se chega nesse ponto, mas, enfim. Então eu só quis compartilhar um pouco essa experiência recente que eu tive e a reflexão que a gente está fazendo com parte do Léo Prat também, né, de terem então, feito essas oficinas e refletido muito sobre esse assunto. Então, só para continuar um pouquinho a conversa, eu acho isso essencial, porque justamente se lembra sempre essa questão, toda tradução é possível e impossível ao mesmo tempo. E ela é possível, porque aquilo que o Benjamin dizia, toda obra traduzir a sua tradução virtual, é isso, tem latências da língua de origem, e para traduzir, então, isso que o Benjamin disse, tem que ser poeta, né? Acaba sendo poeta, por quê? Você tem que ter um momento, né, que a palavra vem, e como que você combina a fidelidade e a liberdade do tradutor, para não criar contrassensos, etc. Aí eu lembro sempre que no Diálogo Ion, do Platão, né, tem um momento que, bom, enfim, o personagem de Sócrates está lá criticando os poetas, né, que são fingidores, que são sofistas, são retóricos, não são dialéticos, né? E aí ele fica... O Ion é um poeta, né? E daí o Sócrates está procurando as definições, quer dizer, um sentido único, unívoco das palavras, justamente no sentido de poder haver comunicação, né? E a comunidade política, né? E ele fica querendo que toda palavra seja no registro da definição, da busca da essência, por mais que não a tenha definitivamente, mas eu me aproximo dela, etc. E aí ele pede uma definição, obviamente, o Ion dá
o que é a poesia, né? E aí ele diz, dá uma definição poética da poesia. Aí o Sócrates diz assim, essa sua definição não está boa. Eu poderia dar uma outra definição? Ele diz assim, você poderia dizer isso com outras palavras? Diz, não. A poesia é justamente o que não se diz com outras palavras. Quer dizer, então, eu lembro da tese do Trajano, do Trajano helenista, né? Que na defesa, um dos arguidores, porque o Torrano é o seguinte, é o maior, são dois gigantes. O professor Torrano, né, que está nas letras, né, não na filosofia que está. Agora, as conferências são na filosofia. É um evento comum entre o MEC, né, os professores de filosofia, e também das letras. Então, o Iatro Trajano, ele é um grego. Ele é um grego. E eu vi o debate dele com o Joaquim Fontes Brasil, que é um grego, assim, tudo da língua grega, mas latinizado, imprimiu aspas romântico. Então eu vi um debate sobre a tradução dos cantos homéricos, feito por um grande tradutor do interior do Ceará, mas é incrível, mas o interior do semiárido, você tem o maior tradutor das ordens, enfim, dos cantos homéricos. E os dois estavam debatendo e o Torrano dizia, não, mas isso aqui não é para ser assim, porque não sei o que, e o outro, não, mas eu traduzi assim por causa disso. Ou seja, dois gigantes discutindo em registros completamente diferentes. Eu diria assim, né, que o Torrano é mais grego e o Joaquim ele é mais... vamos dizer, para vocês terem uma ideia, ele traduz uma frase de Safo, em Torrano, onde Sócrates, no princípio, diz, na tradição tradutiva, né, dos cantos que restaram das ordens anatória, eu me lembro, ordens anatória, que era a madre da Safo, ele diz, Eros é sofista. E o Joaquim traduz Eros é sofista. E Eros não é sofista. Eros é tecelão de mitos. Então, assim, a genialidade mais outra. Deve ter sido gravado. Enfim, então, eu acho que justamente esse esforço de poder transmitir isso, que é o essencial, uma palavra, às vezes, inessencial. Porque você não sabe exatamente, né? Cada palavra soa de um jeito diferente numa língua, na outra língua. Tem que, de alguma maneira, quer dizer, como é que a gente vai fazer a sibilação? Não é? Le mur, Paris, me murons, que era uma inscrição grafite durante mais de 68 na França. Isso aí parece, o muro murando Paris torna Paris murmurante. Né? Ainda em português é próximo do francês, então ainda é possível essa, mas não é sempre. Então, encontrar essas correspondências. Né? Por isso que o Benjamin fala em semelhanças não sensíveis. Isso não é algo identificável, mas é algo que se reconhece pela empatia, pela sensação, né? E que o Benjamin chama do eco das línguas em si, né? Elas se correspondem assim de maneira que é e não é, é o rastro da origem, da língua original, do original. Né? Você nunca tem a sua plenitude, mas também tem. Só que ela a tradução acaba compondo a própria obra. Na Scarlatti tem um livro que é sobre o Nietzsche mediterrâneo, quer dizer, como é que a tradução italiana traduziu primeiro, que fez as obras completas do Nietzsche antes da edição das obras completas em alemão, e o quanto os alemães se valeram e se orientaram completamente por essa obra magra, do Colli, né, do Jorge Colli. Então existem todas essas contribuições, não necessariamente de uma nacionalidade, né, de uma ideia do estreito, né, da origem. E dá para dar uma vida aí?
bem, não sei se é a câmera. Sim. Tem um ensaio do Bergson, A Intuição Filosófica, que ele tem uma tese que eu acho bem interessante, que ele diz que o filósofo persegue uma única intuição a vida inteira, né? E aí isso me deixou muito tocado assim, no início do curso de filosofia, porque eu sempre achei que a filosofia é uma espécie de perseguição da língua para traduzir o pensamento. E aí os professores falaram desses exemplos em que outras traduções às vezes abrem caminho para um entendimento do original. Eu queria perguntar, do ponto de vista do tradutor, essa perseguição do sentido, eu vou chamar assim, a atividade da escrita criadora do tradutor, não sei se literária ou filosófica mesmo, isso é uma espécie de treinamento? Isso ajuda? Se o tradutor ele é um criador, vamos dizer assim, um escritor criador? Se ele consegue, se ele tenta, como o Bergson tenta seguir a sua intuição, ele tenta seguir a intuição do original? Deixa eu acrescentar uma questão na Carol uma questão de dimensão política, se for essa, não espero que não seja a última observação ou questão. De alguma maneira, a tradução no Benjamin e na sua apresentação é um lugar de inovação. Palavra quase mágica na universidade do mundo inteiro. Então, não seria uma maneira de nós instituirmos a tradução como a nossa inovação, modestamente? Isso é perfeitamente, desde que a gente entenda por inovação a relação com a tradição. Você pode repetir comigo? Perfeitamente. Só pode ser uma inovação, a tradução, se ela tiver uma história comum da transmissão de uma tradição das palavras transmitidas. Porque justamente a ruptura com a tradição, ou seja, o sentido das palavras originárias, que impedem não é a possibilidade da tradução. Então, não é por... eu acho que o tradutor ele é um inovador nesse sentido e ele só consegue, não é, essas façanhas de traduzir, fazer uma tradução, seja literário filosófico, que é um gênero literário, filosofia, não é, se ele for um criador também. Tanto que as grandes traduções são recriações. Recriações por quê? Porque respondem perfeitamente ao original naquilo que você falou, no sentido que ele trouxe consigo e que às vezes se explicita na tradução. Basta ler a correspondência do Guimarães Rosa com o tradutor alemão e com o Buratti, que foi o tradutor para o italiano. Então, realmente, o Guimarães Rosa dizia assim: nossa, você viu muito melhor do que eu, você encontrou a palavra certa em alemão, que eu procurei, né? E os grandes escritores, que são grandes leitores e grandes tradutores, de uma maneira, são grandes leitores de todas as literaturas possíveis que eles podem dominar, né? E eu me lembro que Flaubert, quando ele estava escrevendo Madame Bovary, ele pedia, não sei, para um jornalista que era amigo dele, ficar bem no fundo do corredor, ele gritava as palavras para ele soava bem. E aí o amigo tinha que dizer se estava bom ou não, né? E a tradutora do Dostoiévski em alemão, eu esqueci o nome dela, tem um filme maravilhoso, de entrevistas com ela, que chama Os Cinco Elefantes, que ela diz a dificuldade dos elefantes são as obras do Dostoiévski, né? E aí, como foi traduzir para o alemão o Dostoiévski, né? E ela dizia que ela fez a tradução junto com o maestro, né? Por conta do ato das palavras. Como que ecoava em alemão a palavra russa, né? Então, realmente, não é uma obra de... Eu acho que a tradução é única. Eu queria agradecer de novo ao Gaia por sua presença. Espero que você volte, quem sabe no ano que vem, para conversar conosco novamente. E agradecer a presença de todos vocês.
teremos ainda a conferência, mais 2 conferências esse ano. Vocês acompanhem pelo site. Tá? Boa noite, obrigado.